Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 2, Capítulo 6. O trem seguiu adiante com uma percussão rítmica marcando seu progresso constante, afastando-se do mundo cotidiano. O simples ato de compartilhar comida criará uma intimidade confortável no compartimento, um pequeno refúgio de paz em meio à agitação latente do trem. Harry, tendo terminado seu sanduíche, olhava para Ariana com uma curiosidade aberta e descontrolada. Ele era um garoto faminto não apenas por comida, mas por respostas, por um senso de pertencimento, e ela parecia ser uma fonte de ambos. Então, você nunca pegou sua varinha no beco diagonal, afirmou ele, menos uma pergunta e mais uma confirmação dos estranhos acontecimentos em Olivaras. Ele enviou para você? Um pequeno sorriso cúmplice surgiu nos lábios de Ariana. Ele trouxe, ela confirmou. Chegou há 2 dias. Por coruja. Uma experiência que fez a senhora Gable precisar de uma xícara de chá bem doce e de uma longa conversa. A lembrança era agradável. Uma magnífica coruja orelhuda, espécie nativa das Américas e claramente a favorita de Olivaras para entregas especiais. Chegará à sua janela com um pacote longo e fino. A caixa não tinha nada de especial, mas fora selada com um nó complexo e uma gota de cera que ela sabia, instintivamente, que só o seu toque poderia derreter. Dentro, repousando sobre um veludo violeta escuro, estava sua varinha. Havia também um bilhete, escrito na letra de aranha de Olivaras. Senhorita Dumbledore, uma varinha do destino para a mão que a tece. Ela a aceitou. Espero que você também saiba o que fazer com isso. Ao lado da varinha estava o presente que ele mencionou, o coldre. Você gostaria de ver? Ela perguntou a Harry. Os olhos dele brilharam. Ariana se mexeu ligeiramente no assento macio. Estendeu o braço esquerdo, abrindo a manga da blusa. A princípio, Harry não viu nada além de sua pele pálida. Mas ao inclinar o pulso, a luz refletiu na ponta de algo. Era uma pulseira tão fina e fina que era quase invisível, feita de um metal branco prateado que não parecia refletir a luz, mas sim absorvê-la. Era elegante, discreta e parecia mais uma joia delicada do que algo funcional. É um presente do Sr. Olivaras, explicou ela. Para as circunstâncias incomuns. Então ela realizou um pequeno e fluido movimento, um movimento deliberado e gracioso do pulso. Não foi um estalo violento, mas um ato de pura intento. A pulseira prateada brilhou por uma fração de segundo com uma luz interna suave. Dela, com um som semelhante ao de um suave suspiro de vento, a varinha disparou para sua mão que a aguardava. Não era um mecanismo rudimentar, acionado por mola, foi um ato puro e silencioso de magia. A varinha fluindo de seu compartimento para suas mãos como se fosse uma extensão natural de seu braço. Ela segurou para Harry ver. Era linda, mas de um jeito severo e poderoso. Tinha 35 centímetros de comprimento, era perfeitamente reta e feita de uma única peça sem emendas de madeira de sabugueiro. A madeira não era preta, mas de um marrom acinzentado profundo e complexo, a cor de madeira antiga à deriva polida por um mar agitado por uma tempestade. A textura era sutil, quase imperceptível, e toda a varinha parecia vibrar com uma energia silenciosa e contida. Não havia adornos, entalhes ou cabo, apenas a simplicidade austera e elegante da própria madeira. Enquanto ela a segurava, Harry sentiu um leve aroma limpo no ar, como a atmosfera rica em ozônio logo após um raio. A varinha não parecia um objeto. Parecia um pedaço de uma tempestade, domado e aprisionado em uma forma física. Uau! Harry suspirou com os olhos fixos nela. Era tão diferente da sua varinha quente e azevinho. Esta era formidável, antiga. Ariana girou a varinha com um gesto pequeno e familiar entre os dedos. O equilíbrio era perfeito. Não parecia uma ferramenta, mas sim uma parte do seu próprio corpo, uma lente focalizadora para o vasto mar de magia dentro dela. Seu olhar então pousou sobre Harry, e sua mente analítica, a parte que sempre via falhas em um design, assumiu o controle. Ela olhou para os óculos patéticos e colados com fita adesiva empoleirados no nariz dele. Um símbolo de sua negligência, uma imperfeição constante e irritante. Fique quieto, ela disse, com a voz suave. Ela ergueu a varinha das varinhas. Não a apontou para ele nem fez um gesto grandioso. Segurou-a com a graça firme e equilibrada de um maestro segurando uma batuta, pronto para reger uma orquestra. Concentrou sua intento não em uma palavra mágica como reparo, mas no conceito fundamental de integridade. Imaginou os óculos dele não como quebrados, mas como deveriam ser, um círculo de arame perfeito e ininterrupto com 2 lentes impecáveis. Um único fio de luz branco prateada, fino como a teia de uma aranha, fluiu da ponta da varinha dela e tocou a ponte dos óculos dele. Não houve clarão, nem estrondo. Em vez disso, as 2 metades da estrutura de arame pareceram fluir como mel quente, fundindo-se perfeitamente até que a ruptura desaparecesse. A fita adesiva, agora obsoleta, simplesmente se transformou em um fino pó cinza e desapareceu. Harry ofegou, erguendo a mão para tocar o rosto. Tirou os óculos com cuidado, segurando-os contra a luz. Estavam perfeitos. Mais do que perfeitos, as lentes estavam impecavelmente limpas, a armação brilhava como se fosse nova. Ele os colocou de volta, e o mundo se tornou mais nítido do que ele jamais conseguiria se lembrar. Como? Como você fez isso? Ele gaguejou, completamente perplexo. O mundo prefere a ordem ao caos, respondeu Ariana, com a explicação vinda dos textos filosóficos que havia devorado. Às vezes, só precisamos de um pequeno incentivo para lembrar sua forma correta. O olhar dela então deslizou dos óculos remendados para as roupas. A camisa larga e desbotada e a calça jeans larga que se acumulava nos tornozelos. Eram outra forma de sofrimento, outra manifestação da negligência que ele sofrerá. Era uma declaração de que ele era um ser secundário, um garoto que não merecia as coisas que lhe pertenciam. Um lampejo de algo frio e decisivo passou pelos seus olhos. A gentileza podia ser um ato de artifício. Não é só isso que precisa ser consertado, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Ergueu a varinha novamente.
Esta era uma peça de tecelagem muito mais complexa. Exigia 2 etapas. Primeiro, o redimensionamento. Ela se concentrou na planta do próprio Harry, sua altura, a largura dos ombros, o comprimento dos braços. Então projetou essa planta nas roupas, sua intentio, um comando para que a matéria do tecido se adaptasse. O efeito foi sutil, mas surpreendente. O tecido largo da camisa de Harry pareceu se retrair, as costuras se movendo e apertando. Os ombros se retraíram para se ajustarem perfeitamente a ele. As mangas encurtaram para o comprimento correto nos pulsos. Sua calça jeans fez o mesmo, o excesso de tecido em volta dos tornozelos se contraindo, a cintura se ajustando perfeitamente. Aconteceu em uma onda suave e silenciosa que percorreu todo o seu corpo. Ele não era mais um garoto se afogando nas roupas velhas do primo. Ele era apenas Harry, um garoto que se encaixava em sua própria pele. Ele olhou para si mesmo, boquiaberto. Eles servem. Esse é o primeiro passo, disse Ariana. Agora, o segundo. Não se tratava apenas de concerto, era criação. Ou melhor, recriação. Ela se inspirou nos princípios de arte do artifício. Não ia transformar as roupas dele em algo chamativo ou ostentoso. Esse não era o estilo dela e não combinaria com ele. Ela imaginou um novo design, simples, clássico e digno. Sua concentração se aguçou. Ela manteve a imagem em mente, o cinza desbotado da camisa dele se aprofundando em um rico e escuro tom de carvão, o algodão fino e desgastado se adensando em uma malha macia e de alta qualidade, a gola disforme se aprimorando em uma elegante camisa social. Para a calça jeans, ela imaginou o azul desbotado escurecendo para um índigo profundo, os punhos desfiados se tornando limpos e elegantes. A luz branco-prateada de sua varinha fluiu novamente, desta vez envolvendo-o em uma aura suave e cintilante. Ele sentiu uma estranha sensação de formigamento por todo o corpo, como se estivesse sob uma chuva suave e morna. Os próprios fios de suas roupas estavam sendo refeitos em algum tiro invisível e mágico. As cores se intensificaram, as texturas mudaram. Os remendos desgastados se transformaram em um tecido impecável. A luz cintilante se apagou. Harry olhou para baixo novamente, desta vez ficou sem palavras. Vestia um belo suéter escuro, cor de carvão, sobre uma camisa de colarinho impecável e uma calça jeans escura, perfeitamente ajustada. Pareciam e davam a sensação de serem novas, e era um estilo que ele jamais ousaria imaginar para si mesmo. Faziam-no parecer mais velho, mais confiante. Ele se levantou com dificuldade e olhou para seu reflexo tênue no vidro escuro da janela. Mal se reconheceu. O garoto magro e esquecido havia sumido. Em seu lugar, estava um garoto que parecia pertencer àquele lugar. Ele se virou para Ariana, seus olhos verdes brilhantes brilhando com uma emoção tão profunda que ele não conseguia definir. Era gratidão, mas era mais do que isso. Era o choque de ser visto, verdadeiramente visto pela primeira vez na vida. Eu não sei o que dizer, ele finalmente conseguiu dizer com a voz rouca. Não diga nada, disse Ariana, com a expressão mais plácida de sempre. Não havia orgulho em seu rosto, nenhuma vontade de se exibir. Era a satisfação simples e profunda de um arquiteto olhando para um projeto que agora estava perfeitamente equilibrado. Está melhor, só isso. Com outro movimento de pulso, a formidável varinha das varinhas se dissolveu de volta na pulseira prateada, desaparecendo de vista como se nunca tivesse existido. O ato foi tão suave, tão definitivo, que pareceu colocar um ponto final em todo o evento. Harry sentou-se lentamente, passando a mão pelo tecido macio do seu novo suéter. Sentiu um calor se espalhando por ele que não tinha nada a ver com a lã. Era o calor de um ato genuíno e altruísta de bondade. Hagrid havia lhe dado sua coruja, um presente maravilhoso e alegre. Mas Ariana lhe dera algo completamente diferente. Ela lhe dera dignidade. Ele olhou para ela, para a linda e calma garota de olhos brilhantes, e soube, com uma certeza inabalável, que acabará de encontrar seu primeiro amigo verdadeiro. Lá fora, a paisagem rural inglesa continuava a passar rapidamente, um borrão de campos verdes e ovelhas pastando, completamente alheia aos atos silenciosos e profundos de magia e amizade que se desenrolavam dentro do trem escarlate que se precipitava em direção ao futuro. Capítulo 7. O novo equilíbrio no compartimento era algo frágil e precioso. Era um espaço definido por uma admiração silenciosa e uma amizade incipiente, uma compreensão silenciosa forjada por um ato de profunda e transformadora gentileza. Harry, ainda sutilmente maravilhado com a sensação de roupas que eram realmente suas, olhava para Ariana com uma nova luz nos olhos. Ela não era apenas uma amiga, era uma âncora. Ariana, por sua vez, retornará ao seu livro, Os Princípios Unificadores da Intenção. Meia-noite que dormira durante todo o espetáculo mágico com a profunda indiferença que só um gato consegue demonstrar. Permaneceu um círculo perfeito de pelos negros ao lado dela. O compartimento havia se tornado o santuário deles, um mundo autocontido que se movia através do mundo maior. Mas o santuário não estava destinado a durar. A primeira interrupção veio com uma batida hesitante na porta do compartimento, seguida por uma abertura deslizante, revelando um garoto alto e desengonçado, com uma cabeleira ruiva, nariz comprido e um generoso punhado de sardas no rosto. Ele segurava um rato gordo e cinza que parecia estar dormindo profundamente. Com licença, disse o garoto, a voz carregada de uma incerteza esperançosa. Você se importa? Todos os outros lugares estão cheios. Harry, ainda animado com sua recente transformação e ansioso para se envolver com este novo mundo mágico, olhou para Ariana em busca de uma deixa. Os olhos de Ariana se ergueram do livro, seu olhar percorrendo a recém-chegada em uma avaliação única e abrangente. Ron Weasley, o sexto filho de uma família puro sangue, mas com dificuldades financeiras. Ferozmente leal, mas também inseguro, propenso a ciúmes e possuidor do que suas memórias de vida passada descreveriam como a consciência tática de um bule de chá. Ele tinha um bom coração envolto em uma camada de maturidade.
Ela viu um garoto, não um futuro melhor amigo para um herói profetizado. E sua busca intelectual atual era muito mais envolvente do que uma conversa fiada com um estranho. Ela fez um único e quase imperceptível aceno de concordância, um gesto que transmitia permissão sem boas-vindas, e imediatamente voltou a olhar para a página. A mensagem era clara: você pode existir neste espaço, mas não espere que eu o entretenha. Ron, porém, voltou sua atenção para o mais acessível dos dois. A propósito, sou Ron Weasley. Sou Harry Potter, disse Harry, e um lampejo de algo. Seria triunfo? Cruzou o rosto de Rony. Ele havia tropeçado no compartimento da celebridade. Então é verdade. Rony exclamou com os olhos arregalados. Quer dizer, você realmente tem o quê? Perguntou Harry, embora soubesse perfeitamente o que estava por vir. A cicatriz. Ron sussurrou, inclinando-se para frente de forma conspiratória. Harry suspirou, um gesto de alguém que já estava cansado de sua própria lenda, e levantou sua franja. Rony encarou a cicatriz tênue, em forma de raio, como se fosse a joia da coroa. Aquele era o Harry de quem ouvirá falar nas histórias, o menino que sobreviveu. Ele não pareceu notar as roupas bem feitas ou a confiança recém-adquirida na postura de Harry. Ele viu o mito. A conversa que se seguiu foi estranha, quase infantil. Rony desembrulhou um sanduíche com aparência de grumos e reclamou da mãe, sacou sua varinha um pouco gasta e tentou, com resultados desastrosos, amarelar seu rato. Perebas. O feitiço produziu uma nuvem de fumaça verde e um cheiro horrível, mas o rato permaneceu resolutamente cinzento e adormecido. Durante todo esse tempo, Ariana não ergueu os olhos. O som da conversa deles era uma distração baixa e zumbidora, como uma mosca batendo na vidraça. Ela simplesmente o ignorou com a mente absorta em um capítulo que discutia as implicações metafísicas do uso da intente para influenciar mentes sencientes. Para ela, a conversa dos meninos era mundana, previsível. Era o ruído branco de um mundo que ela estava transcendendo intelectualmente em rápida expansão. A pequena reunião foi interrompida pela segunda vez, não por uma batida, mas pela porta do compartimento se abrindo com um movimento arrogante. Na porta estava o garoto pálido e de rosto pontudo da Madame Malkins, ladeado por dois garotos com constituição física de trolls em miniatura e aparentemente tão inteligentes quanto eles. Draco Malfoy com Crabbe e Goyle a reboque. Os olhos cinzentos de Malfoy percorreram o compartimento. Ele zombou das vestes usadas de Rony e do sanduíche de aparência triste. Seu olhar se demorou nas roupas novas e elegantes de Harry com um lampejo de confusão, depois pousou em Ariana. Seu sorriso de escárnio vacilou. Ela não se movera. Ainda estava absorta em seu livro, sua magnífica pantera disfarçada adormecida ao lado. Uma imagem de uma elegância tão serena e intocável que parecia repreender sua própria presença. Ora, Malfoy disse lentamente, recuperando a bravata. Eles estavam dizendo durante todo o trem que Harry Potter estava neste compartimento. Então é você, é? Sim, disse Harry com a voz firme. Ele estava de pé agora, ao lado de Rony, uma frente unida contra o intruso. E você, disse Malfoy, seu olhar se voltando para Rony. Cabelo ruivo e uma túnica de segunda mão. Você deve ser um Weasley. Ele cuspiu o nome como um insulto. Então voltou sua atenção para Harry, ignorando Rony como se ele fosse uma peça de mobília. Você logo descobrirá que algumas famílias bruxas são muito melhores que outras, Potter. Você não quer fazer amizade com o tipo errado. Eu posso te ajudar nisso. Ele estendeu a mão pálida, oferecendo uma aliança. Harry a encarou com a expressão endurecida. Acho que consigo identificar pessoalmente quem é o tipo errado, obrigado, disse ele friamente. O rosto de Malfoy ficou vermelho de um vermelho feio. Sua tentativa de garantir o prêmio à amizade da mão superior. Ele notou os doces que Harry e Rony haviam comprado da bruxa do carrinho, uma pequena montanha de sapos de chocolate e feijões de todos os sabores da Bertie Bott. Eu tomaria cuidado se fosse você, Potter, zombou ele. A menos que você seja um pouco mais largo do que aparenta. Você vai se juntar a ele, apontou a cabeça em direção a Rony, com as vestes da família Weasley. Naquele momento, como se convocada pela tensão crescente, a porta se abriu pela terceira vez. Uma garota estava ali, já vestida com suas novas vestes de Hogwarts. Ela tinha um ar mandão e sabe-tudo, cabelos castanhos e espessos e dentes da frente bastante grandes. Hermione Granger, a futura bruxa mais brilhante de sua época. Mas naquele momento ela era apenas uma garota insegura e um pouco avassaladora, desesperada para provar seu valor. Alguém viu um sapo? Perguntou ela com a voz um pouco estridente. O sapo perdido de um garoto chamado Neville. Seus olhos absorveram a cena, Malfoy e seus capangas se enfrentando a Harry e Rony. Seu olhar, no entanto, foi imediatamente atraído para a figura imóvel e silenciosa no canto. Ela viu Ariana com a postura impecável, o rosto uma máscara de sublime concentração enquanto lia um livro grosso e sem adornos. Sua mente, já catalogando tudo, registrou a beleza etérea da menina, a quietude incomum e o título do livro, que parecia avançado demais para uma aluna do primeiro ano. Ah, você está fazendo mágica, disse ela, avistando a varinha gasta de Rony ainda na mão. Vamos ver então. Rony, perturbado, estava prestes a tentar seu feitiço fracassado novamente, mas Hermione o interrompeu, iniciando um sermão sobre como ela mesma havia tentado alguns feitiços simples e todos funcionaram. Em questão de segundos, ela estabeleceu sua superioridade intelectual, deixando Rony com uma expressão irritada e impressionada. Seu olhar então pousou em Harry. Caramba, você é o Harry Potter, exclamou ela, esquecendo momentaneamente seu comportamento mandão. Então começou a recitar rapidamente todos os livros que o mencionavam e que já havia lido. Foi durante esse discurso que Ariana finalmente se moveu, não por causa do barulho ou do drama, mas porque havia terminado seu capítulo. Ela marcou a página com uma tira fina de seda, fechou o pesado livro com um baque suave e definitivo e olhou para cima.
Seus olhos luminosos e pervinca, com a calma de séculos, percorreram o cenário. Ela viu o temor ressentido de Rony, a arrogância frustrada de Malfoy e a tentativa desesperada de Hermione de se conectar, movida a informações. Eram crianças, desempenhando seus papéis pré-determinados, disputando posição em uma hierarquia social que ainda nem havia sido formada. Ela sentiu um profundo desinteresse intelectual por todo o drama. Era como observar formigas correndo atrás de um doce caído. Seu olhar encontrou o de Hermione. Por um instante, ela viu um lampejo de algo que reconheceu. Uma sede por conhecimento, um desejo de entender o mundo através de uma estrutura de regras e fatos. Era uma fome familiar, embora a abordagem de Hermione fosse consumir informações, enquanto a de Ariana fosse desconstruí-las. Havia potencial ali, uma leve centelha de interesse, mas era ofuscada pela atual falta de elegância social da garota e sua necessidade irritante de validação. A Hermione do futuro, temperada pela amizade e pelos perigos do mundo real, seria uma inteligência formidável e uma amiga leal. Esta versão era simplesmente exaustiva. Malfoy, percebendo que havia perdido a atenção da sala, decidiu fazer uma última jogada agressiva. Tentou pegar os doces no assento. Mas antes que sua mão pudesse tocar em um único sapo de chocolate, algo se moveu com uma velocidade impossível. Meia-noite, que parecia uma bola de pelo adormecida, desenrolou-se. Não rosnou nem sibilou. Simplesmente se moveu, um borrão de puro preto que disparou do assento para o chão, posicionando-se diretamente entre Malfoy e os doces. Sentou-se ali perfeitamente imóvel e olhou para ele. Seus olhos violeta, agora brilhando com uma luz fria e inteligente, continham um aviso claro e inequívoco. Não era o olhar de um animal. Era o olhar de um ser senciente expressando seu profundo descontentamento. Malfoy congelou, com a mão pairando no ar. Crabbe e Goyle, que estavam rindo sem parar, ficaram em silêncio. Havia algo profundamente perturbador naquele gatinho, algo que fazia os pelos dos braços dele se arrepiarem. Sugiro que você vá embora, disse Ariana. Sua voz não era alta. Era baixa, melódica e totalmente desprovida de emoção, mas cortava a conversa e a tensão no compartimento como um pedaço de gelo. Ela continha uma autoridade absoluta. Não era um pedido. Era uma declaração de fato. Você irá embora. Malfoy a encarou, depois o gato enervante, e depois a encarou novamente. Não viu raiva, nem medo, nem envolvimento algum em seu rosto belo e plácido. Viu apenas uma ampla e serena rejeição. Ele, Draco Malfoy, descendente de uma poderosa e rica família de sangue puro, estava sendo rejeitado como se rejeita uma mosca. Era mais insultuoso do que qualquer grito ou feitiço. Ele ficou ainda mais vermelho, murmurou algo sobre traidores do sangue imundos e sangues ruins, e praticamente fugiu do compartimento, com seus dois guarda-costas enormes cambaleando atrás dele. A tensão na sala estourou como um balão furado. Rony soltou um suspiro trêmulo. Harry apenas o encarou, impressionado. Hermione, no entanto, ficou intrigada. Essa foi uma aplicação interessante de pressão social não verbal, observou ela com sua mente analítica entrando em ação. E seu gato é muito protetor. É de alguma raça específica? Ela é única, respondeu Ariana, sem revelar nada em sua voz. Ela se abaixou e acariciou meia-noite atrás das orelhas. A gata relaxou instantaneamente, a luz fria em seus olhos se esvaindo, e ela pulou silenciosamente de volta para o assento, enrolando-se mais uma vez. Hermione pareceu prestes a começar uma dúzia de outras perguntas, mas o momento se perdeu. Bem, disse ela, lembrando-se de seu propósito original, é melhor eu ir procurar o sapo do Neville. É melhor vocês dois se trocarem. Acho que chegaremos em breve. Ela lançou um olhar levemente desaprovador para Rony e saiu apressada do compartimento, com a cabeça cheia de novos dados para analisar. O compartimento ficou em silêncio novamente. Rony olhou para Ariana com um respeito renovado. Harry apenas pareceu grato. Obrigado, disse Harry. Ele era um incômodo, disse Ariana simplesmente, reabrindo o livro. A presença dele era, interrompendo minha leitura. A mensagem, embora ela talvez não tivesse a intenção, era clara para Harry. Ela não o defenderá nem a Rony por algum senso de lealdade de pátio de escola. Ela agira porque Malfoy era uma variável indesejada em seu ambiente controlado. E naquele momento, Harry compreendeu algo fundamental sobre ela. Seu mundo era construído sobre uma base de ordem, lógica e contemplação silenciosa. E ela, com serenidade e absoluta determinação, removeria qualquer um ou qualquer coisa que ameaçasse perturbá-lo. Capítulo 8. O trem diminuiu a velocidade, seu ruído rítmico dando lugar a um guincho longo e estridente ao finalmente chegar à estação de Hogsmeade. A noite caíra, e a plataforma estava escura e varrida pelo vento, iluminada apenas pela lanterna oscilante de uma figura colossal e familiar. Calouros! Calouros aqui! A voz estrondosa de Hagrid cortou a agitação dos alunos que subiam a plataforma. Vamos, sigam-me mais calouros! Cuidado com o degrau agora. Ariana, Harry e Rony juntaram-se ao grupo nervoso de calouros, uma pequena flotilha de cabeças balançando em um mar de alunos mais velhos e confiantes. Enquanto tropeçavam por um caminho íngreme e estreito, Ariana sentiu a magia ambiente do lugar inundá-la. Era diferente do zumbido comercial caótico do beco diagonal ou de seu próprio mar plácido interior. Essa magia era antiga, complexa e profundamente institucional. Era a magia de 1000 anos de aprendizado, de poderosos encantamentos entrelaçados na própria pedra e no solo. Era como entrar em uma biblioteca tão vasta e antiga que o próprio ar estava saturado de conhecimento. O caminho se abriu de repente, e um suspiro coletivo percorreu o grupo de primeiranistas. Do outro lado da superfície de um grande lago negro, com águas tão lisas quanto obsidiana polida, ficava Hogwarts.
Era uma visão de tirar o fôlego, um castelo esparramado de torres imponentes e pináculos altíssimos, com suas inúmeras janelas brilhando como estrelas contra o fundo escuro e montanhoso. Era mais grandioso, mais real e magnífico do que qualquer ilustração ou representação cinematográfica de sua vida anterior poderia ter capturado. Pela primeira vez, uma genuína e pura sensação de admiração perpassou as feições serenas de Ariana. Este era um lugar de verdadeira magia, um testemunho do poder do artifício e da vontade em grande escala. Não mais do que 4 por barco. Hagrid gritou, apontando para uma frota de pequenos barcos escuros balançando suavemente na praia, cada um com uma lanterna pendurada na proa. Ariana, Harry e Ron encontraram um barco e logo Hermione Granger se juntou a eles, que ainda tagarelava sobre a história do castelo e suas proteções mágicas. À medida que a pequena frota se afastava da costa, movendo-se silenciosamente pelas águas negras, Ariana arrastou os dedos no lago fresco. Ela podia sentir a vida dentro dele, o movimento preguiçoso dos Grindylows nas profundezas, a consciência nascente da lula gigante, tudo parte do vasto e interconectado ecossistema mágico do castelo. A vista do castelo tornava-se mais imponente à medida que se aproximavam do penhasco sobre o qual fora construído. Passaram por uma cortina de era que escondia uma ampla abertura, desembarcando em um porto subterrâneo escuro com cheiro de rocha úmida e água do lago. Hagrid os conduziu por uma escadaria de pedra e os fez parar diante de um par de enormes portas de carvalho. Ele ergueu um punho gigante e bateu 3 vezes. As portas se abriram, revelando a professora McGonagall. Sua expressão severa era exatamente como Ariana se lembrava, mas seus olhos, ao percorrerem os rostos nervosos dos novos alunos, revelavam um brilho semelhante ao orgulho. Ela os conduziu ao magnífico hall de entrada, com suas paredes de pedra iluminadas por tochas flamejantes e o teto tão alto que se perdia nas sombras. O murmúrio de centenas de vozes vindo de uma porta à direita indicava que o restante da escola já estava esperando. Eles foram conduzidos a uma pequena câmara vazia ao lado do corredor. A professora McGonagall fez um discurso introdutório severo sobre as 4 casas, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina, e a importância da taça das casas, com suas palavras inspirando uma mistura de excitação e terror nas crianças reunidas. Ao sair para verificar se tudo estava pronto, uma onda de sussurros em pânico irrompeu. Como exatamente eles se classificam? Harry perguntou a Ron, nervoso. Algum tipo de teste, eu acho, disse Ron com o rosto pálido. Fred disse que dói muito, mas acho que ele estava brincando. Hermione, enquanto isso, murmurava baixinho todos os feitiços que conhecia, um mantra contra sua própria ansiedade. Só Ariana permanecia em silêncio, com a postura relaxada e os olhos cor de pervinca calmos. Ela sabia sobre o chapéu seletor. A ideia de ter sua mente lida não era assustadora. Seus próprios pensamentos eram uma biblioteca cuidadosamente organizada, e ela era uma bibliotecária muito exigente. Quando a professora McGonagall retornou e os conduziu ao salão principal, a visão silenciou até os sussurros mais apavorados. Era ainda mais espetacular visto de dentro. Milhares de velas flutuavam no ar sobre 4 mesas compridas, onde o restante dos alunos estava sentado. O teto, como Hermione lera, estava enfeitiçado para se assemelhar ao céu noturno lá fora, um vasto dossel de veludo salpicado de estrelas. Na frente do salão, em um estrado elevado, sentavam-se os professores. E no centro, em uma grande cadeira dourada, sentava-se Alvo Dumbledore. Seus longos cabelos e barba prateados pareciam refletir a luz das velas, e seus óculos de meia-lua estavam empoleirados em seu nariz longo e torto. Seus olhos azuis, ampliados pelas lentes, brilhavam com uma diversão benigna enquanto ele observava os novos alunos se aproximando. Seu olhar passou pelo rosto familiar de Harry Potter e continuou a varredura. E então parou. Parou na Ariana. O brilho em seus olhos desapareceu, substituído por uma quietude profunda e de tirar o fôlego. Era um olhar de choque absoluto e avassalador, um olhar que despojava séculos de sabedoria e poder, deixando apenas a emoção crua de um velho vendo um fantasma. Ele viu o rosto da irmã, não como uma vaga semelhança familiar, mas como uma ressurreição perfeita e viva. Sua juventude, sua beleza, seus olhos luminosos, era Ariana como ele se lembrava daquele último verão dourado antes da tragédia. Suas mãos, que estavam apoiadas nos braços da cadeira, agarraram a madeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A professora McGonagall o avisara, mas as palavras eram uma preparação pálida e inadequada para essa realidade visceral. Ariana encontrou o olhar dele do outro lado do corredor. Ela não se encolheu, nem lançou um olhar desafiador. Simplesmente sustentou o olhar dele com o seu próprio olhar calmo e pervinca, reconhecendo o choque dele com uma postura serena que era, por si só, profundamente perturbadora. Era o rosto da irmã dele, mas a alma por trás dos olhos era algo completamente diferente. Um olhar calmo e maduro. A professora McGonagall colocou um banquinho de 4 pernas diante dos alunos do primeiro ano, e em cima dele, um chapéu de bruxo remendado, puído e extremamente sujo. Um rasgo perto da aba se abriu como uma boca, e o chapéu seletor começou a cantar sua canção anual. Quando terminou, a seleção começou. Um por um, os alunos foram chamados. Hermione Granger, após um momento de deliberação, foi enviada para a Grifinória. Draco Malfoy foi tocado pelo chapéu antes que ele gritasse Sonserina. Rony Weasley, parecendo apavorado, também foi selecionado para a Grifinória, sob os aplausos estrondosos de seus irmãos mais velhos. Harry foi selecionado um momento depois, e o chapéu mal hesitou antes de gritar Grifinória, e a aclamação resultante foi a mais alta da noite. Os gêmeos Weasley gritavam, pegamos Potter, pegamos Potter. Então a professora McGonagall gritou, Dumbledore e Ariana.
Um silêncio tomou conta do salão principal. O nome por si só foi suficiente para causar um rebuliço, um murmúrio que percorreu o corpo estudantil e até mesmo a mesa dos professores. Os alunos esticaram o pescoço para ver a garota que carregava o famoso nome do diretor. Eles tiveram uma visão de beleza etérea e calma perturbadora caminhando graciosamente em direção ao banco. Ela se sentou, e a professora McGonagall colocou o chapéu empoeirado em sua cabeça. Ele escorregou sobre seus olhos, mergulhando-a na escuridão. Pois bem, uma vozinha empoeirada falou dentro de sua cabeça. Isso é algo que eu não via há muito tempo. Uma mente tão organizada. Não é a mente ocupada e cheia de fatos de um corvinal, nem a mente ambiciosa e astuta de um sonserino. É uma mente tranquila, uma mente profunda, como uma biblioteca em um palácio esquecido. Ariana não respondeu, ela simplesmente deixou o chapéu navegar. Há um poder imenso aqui, continuou o chapéu, com a voz carregada de um estranho respeito. Não o poder volátil e indomável que senti na outra Ariana tantos anos atrás. Não, isso é diferente. Isso é controlado, entrelaçado na própria estrutura do seu ser. E por trás de tudo, outra alma, outra vida. Ah, um viajante. Que interessante. Você possui um conhecimento que poderia colocá-lo no topo de qualquer casa. A astúcia para ser um grande sonserino. O intelecto para um corvinal de primeira linha. Você tem uma lealdade que a Lufa-Lufa valorizaria, e uma coragem silenciosa que é a base da Grifinória. O chapéu ficou em silêncio por um longo momento, mais longo do que qualquer outro aluno. O salão inteiro assistia, prendendo a respiração. Você não se encaixa, senhorita Dumbledore, concluiu o chapéu por fim. Você não se encaixa em nenhuma das minhas caixinhas organizadas. Você é uma categoria à parte. Uma mente como a sua não precisa da minha orientação. Precisa apenas escolher seu próprio caminho. Então farei algo que só fiz algumas poucas vezes em minha longa existência. Vou perguntar, onde você deseja estar? Ariana refletiu. Corvinal era tentadora. A busca pelo conhecimento por si só era nobre. Mas ela não precisava de uma sala comunal para estudar. Sonserina tinha um certo apelo em seu pragmatismo, mas ela não se interessava pelas ambições mesquinhas da maioria de seus membros. A lealdade de Lufa-Lufa era admirável, mas ela não era uma frequentadora assídua. Restava Grifinória. A casa dos bravos, sim, mas também a casa dos proativos. A casa daqueles que agiam de acordo com suas convicções. Mais importante ainda, era a casa de Harry. Ele era o fulcro sobre o qual o futuro deste mundo se equilibrava, e a proximidade com ele era uma necessidade estratégica. Ele também era amigo dela e precisaria de aliados que não fossem ofuscados por sua lenda. Grifinória, ela projetou sua voz, mental calma e decisiva. Grifinória. O chapéu pareceu surpreso. A casa dos barulhentos, dos ousados, dos imprudentes? É uma escolha estranha para alguém tão sereno. Mas uma escolha feita é uma escolha respeitada. Muito bem. Para o salão, o chapéu gritou, Grifinória. Aplausos estrondosos irromperam da mesa da Grifinória. Ariana graciosamente tirou o chapéu, entregou à professora McGonagall e caminhou em direção à sua nova casa. Ela se sentou em frente. Harry, ao lado de Hermione, que imediatamente começou a perguntar o que o chapéu tinha dito para demorar tanto. Ariana simplesmente sorriu e disse, ele estava sendo minucioso. Assim que o banquete terminou e os alunos estavam sendo conduzidos pelos monitores, a professora McGonagall se aproximou de Ariana. Senhorita Dumbledore, disse ela em voz baixa. O diretor gostaria de falar com a senhora em sua sala. Por favor, siga-me. Ela não foi levada aos dormitórios caóticos, mas por uma escada em espiral silenciosa e imóvel, até uma porta guardada por uma grande gárgula de pedra. A professora McGonagall pronunciou a senha sorvete de limão, e a gárgula ganhou vida, revelando a entrada. O escritório de Dumbledore era uma sala ampla e circular, repleta de estranhos instrumentos prateados que zumbiam e soltavam fumaça. As estantes estavam abarrotadas de tomos antigos, em um poleiro perto da escrivaninha. O magnífico pássaro carmesim com cauda dourada a observava com olhos negros e inteligentes. Alvo Dumbledore estava parado perto da janela, observando o terreno escuro. Ele se virou quando ela entrou, e a máscara profissional do diretor havia desaparecido. Em seu lugar, estava a vulnerabilidade crua que ela vira no salão principal. Seus olhos azuis estavam repletos de um século de tristeza, arrependimento e uma curiosidade desesperada e esperançosa. Ariana, disse ele com a voz rouca. Minha querida filha, perdoe o choque de um velho. Você é a própria imagem dela. Já me disseram, respondeu Ariana com a voz suave. Ele gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Acomodou-se em sua própria cadeira grande, os dedos longos entrelaçados à frente. Parecia estar com dificuldade para encontrar as palavras. Seus pais eram da linhagem do meu sobrinho Credence, um ramo aborto da família. Eu, confesso que não acompanhei esses ramos tão de perto quanto deveria. Uma falha minha, entre muitas. Seus olhos percorreram o rosto dela, em busca de qualquer sinal do trauma, da fragilidade, do espírito atormentado da garota que ele havia perdido. Não encontrou nenhum. Encontrou apenas uma calma sobrenatural, um autocontrole que era ao mesmo tempo desconcertante e, de certa forma, um profundo alívio. Você parece muito bem ajustada, minha querida, ele finalmente conseguiu dizer. A professora McGonagall me contou sobre seu controle incomum da magia. Olivaras também me enviou uma coruja muito efusiva sobre sua varinha. Naquele momento, o pássaro carmesim no poleiro soltou um canto grave, belo e vibrante. Abriu suas asas magníficas e voou do poleiro não para Dumbledore, mas para Ariana. Pousou suavemente em seu braço estendido, suas garras douradas gentis no tecido de sua manga. Era Fawkes, a fênix. Dumbledore observava com a respiração presa na garganta. Fawkes era uma criatura de imenso discernimento, sintonizada com a lealdade, o amor e a pureza da alma. Ele não era uma criatura que oferecesse seu afeto levianamente. No entanto, ali estava ele, aninhando sua bela cabeça na bochecha de Ariana, soltando uma série de sussurros suaves e satisfeitos.
Ariana, por sua vez, acariciava suas penas quentes e carmesim, seu toque gentil e seguro. Uma comunhão silenciosa se estabelecia entre a garota e o pássaro imortal. A visão pareceu solidificar algo na mente de Dumbledore. Um peso enorme e doloroso se instalou em seu coração, seguido por uma resolução feroz e protetora. Ele tinha planos para Harry Potter, planos difíceis e perigosos, necessários para a salvação do mundo deles. Ele havia se preparado para manipular, guiar e sacrificar o garoto se necessário, pelo bem maior. Mas aquela garota, aquela criança que tinha o rosto da irmã, que acalmava sua fênix com um simples toque, que o olhava com olhos que não demonstravam medo nem julgamento. Ele não podia fazer isso com ela. Ele não podia, não queria, atraí-la para suas teias de intriga e sacrifício. A ideia de usá-la, de colocá-la em perigo, era um sacrilégio que ele não podia cometer. Seria como perder a irmã novamente, mas desta vez, por suas próprias ações deliberadas. O bem maior poderia exigir a alma de Harry Potter, mas não a dela. Ele a protegeria, até mesmo de si mesmo. Ele a manteria separada, permitiria que ela prosperasse, estudasse, vivesse a vida pacífica e poderosa que a primeira Ariana fora negada. Era uma penitência que ele ofereceria ao fantasma de sua irmã. Você tem um dom extraordinário, Ariana, disse ele, com a voz recuperando a força, agora imbuída de uma convicção nova e serena. Hogwarts está aqui para ajudá-la a cultivá-lo. Se precisar de alguma coisa, um livro da seção restrita, orientação sobre um ramo específico da magia ou simplesmente alguém para conversar, minha porta estará sempre aberta para você. Foi uma oferta sem precedentes. Um convite aberto ao conhecimento e aos recursos do diretor, sem condições. Obrigada, diretor, disse Ariana, com os dedos ainda acariciando a crista quente da fênix. Eu agradeço. Quando ela finalmente saiu do escritório, Fawkes voou relutantemente de volta ao seu poleiro, Dumbledore afundou-se na cadeira, sentindo o peso de 100 anos. Olhou para o retrato da garota sorridente e feliz em sua parede, a Ariana original. Ele a havia decepcionado. Não decepcionaria esta. Seus planos grandiosos e intrincados para a guerra iminente com Voldemort acabavam de desenvolver uma nova regra inviolável. Ariana Dumbledore deveria ser mantida fora dela a todo custo. Capítulo 9. Os primeiros dias em Hogwarts foram um turbilhão de novos corredores, escadas móveis e o ritmo desconcertante, porém emocionante, de uma vida regida por sinos e horários. Para a maioria dos alunos do primeiro ano foi um caos estimulante. Para Ariana foi um exercício de observação, um estudo dos intrincados sistemas, tanto mágicos quanto sociais que faziam o castelo funcionar. Ela se movia pelos corredores barulhentos e lotados da torre da Grifinória como um cisne em um lago agitado, serena e imperturbável pelo remo frenético daqueles ao seu redor. Suas manhãs não começavam com um sobressalto, mas com um despertar lento e silencioso. Meia-noite, em sua pequena forma de gata, era um peso quente e escuro em seu peito, seu ronronar estranho e ressonante. Um despertador mais eficaz e suave do que qualquer feitiço. Ela observava as outras meninas em seu dormitório, Hermione, Lavender Brown e Parvati Patil, apressarem suas rotinas matinais com uma enxurrada de tagarelice e fitas de cabelo fora do lugar. Os próprios preparativos de Ariana eram um balé silencioso e eficiente. Ela se vestia, trançava o cabelo e garantia que sua mochila escolar estivesse perfeitamente organizada, tudo com uma plácida economia de movimentos que era ao mesmo tempo admirável e ligeiramente enervante para suas colegas de dormitório. A primeira aula foi Transfiguração, ministrada pela própria diretora da casa. A sala de aula da professora M. McGonagall era exatamente como Ariana imaginara, uma sala ampla e ensolarada com janelas altas, fileiras organizadas de carteiras e um ar de seriedade e rigor intelectual. A própria M. McGonagall estava na frente, com uma postura tão severa e inflexível quanto as paredes de pedra, e uma aura de autoridade imparcial irradiava dela. Transfiguração é uma das magias mais complexas e perigosas que você aprenderá em Hogwarts, começou ela, com seu olhar penetrante percorrendo a turma, fazendo com que todos os alunos se sentassem um pouco mais eretos. Qualquer um que se intrometer na minha turma sairá e não voltará mais. Vocês foram avisados. Ela então transformou sua carteira em um grande porco grunhindo e voltou ao normal, um feito de poder tão impecável e casual que deixou toda a turma sem palavras. A tarefa da primeira aula era, em comparação, enganosamente simples, transformar um palito de fósforo em uma agulha. Cada aluno recebeu um único palito de fósforo de madeira. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Parecia administrável. Mas quando os alunos começaram, com as varinhas acenando e as sobrancelhas franzidas em concentração, a verdadeira dificuldade se tornou aparente. O palito de fósforo de Ron Weasley estremeceu, adquiriu uma cor cinza prateada, mas permaneceu resolutamente cego e de madeira. Seamus Finnegan conseguiu criar uma pequena faísca ardente que lhe queimou as sobrancelhas. O fósforo de Neville Longbottom simplesmente tremeu pateticamente em sua mesa. Hermione, naturalmente, foi a primeira a alcançar um sucesso aparente. Ela havia memorizado o encantamento e o movimento necessário da varinha com perfeição. Com um estalo rápido e uma declaração clara do feitiço, seu palito de fósforo se transformou em uma agulha. Era afiada, prateada, mas ligeiramente curvada e ainda conservava uma leve textura amadeirada. M. McGonagall lhe concedeu um raro aceno de aprovação. Ariana observava tudo isso com um olhar calmo e analítico. Viu seus colegas tratando o feitiço como uma receita, seguir os passos e torcer pelo resultado correto. Eles tentavam impor sua vontade ao fósforo, forçá-lo a assumir uma nova forma. Ela sabia, por seus próprios estudos, que essa era uma abordagem ineficiente e rudimentar. Não se comandava a anima mundi, guiava-se. Ela pegou seu fósforo, segurando-o levemente entre os dedos. Não pegou imediatamente a varinha.
Primeiro, fechou os olhos e concentrou sua intento. Em sua mente, a mente de arquiteta, ela não imaginou apenas uma agulha. Ela construiu uma planta perfeita. Ela imaginou uma agulha de aço impecável, com 38 milímetros de comprimento, com uma ponta perfeitamente afilada medindo precisamente 12 graus. Ela projetou uma ponta extremamente afiada, uma haste lisa e polida e um ilhó limpo e sem rebarbas. E para sua própria satisfação pessoal, ela adicionou um último e minúsculo detalhe à planta. Um elegante padrão espiral quase microscópico gravado ao redor da cabeça, um desenho tão fino que seria quase invisível a olho nu. Assim que o projeto em sua mente se tornou absoluto, uma forma platônica perfeita e inabalável da agulha, ela abriu os olhos. Pegou sua varinha de sabugueiro, cuja madeira fria e carregada pela tempestade lhe proporcionava um conforto familiar. Apontou-a para o palito de fósforo. Não recitou o encantamento em voz alta. Simplesmente guardou a palavra, o conceito, em sua mente e o usou como uma chave para abrir o fluxo da magia. Então, gentilmente introduziu seu projeto mental perfeito na matéria do palito de fósforo, usando a Anima Mundi como seu meio. Não houve clarão nem som. A mudança foi instantânea e absoluta. No momento, um fósforo de madeira estava sobre a mesa. No momento seguinte, uma agulha de aço perfeita e reluzente estava em seu lugar. Brilhava sob a luz da sala de aula, um pequeno monumento ao design impecável. A professora MC Gonagal, que estivera fazendo sua ronda e oferecendo críticas ásperas, parou abruptamente na mesa de Ariana. Seus lábios finos se entreabriram ligeiramente enquanto ela olhava fixamente para a agulha. Os outros alunos ainda lutavam para produzir algo remotamente afiado. Ali não estava apenas uma agulha, mas o ideal arquetípico de uma agulha. Ela se aproximou, estreitando os olhos penetrantes. Percebeu então o padrão espiral incrivelmente fino na ponta da agulha. Era um detalhe que não fazia parte da aula. Era um embelezamento, um ato de controle tão supérfluo e primoroso que beirava o impossível para uma aluna do primeiro ano. Não era apenas uma transfiguração bem-sucedida, era um ato de arte. Ela olhou da agulha para o rosto sereno de Ariana. Os olhos cor de pervinca da garota encontraram os dela, calmos e questionadores. Não havia orgulho em sua expressão, nenhum olhar de triunfo. Apenas a satisfação silenciosa de uma tarefa concluída corretamente. 5 pontos para a Grifinória, disse MC Gonagal, sem demonstrar em sua voz o choque interior. Mas ao se afastar, não conseguiu evitar olhar para trás mais uma vez. A garota não era apenas um prodígio, ela era algo completamente diferente. A aula de feitiços com o pequeno professor Flitwick foi muito mais alegre. O pequeno professor, que precisava ficar em cima de uma pilha de livros para enxergar por cima da mesa, estava animado e cheio de elogios. A primeira lição deles foi o feitiço para acendimento de varinhas, lumos. Mais uma vez, os resultados foram mistos. A maioria dos alunos produziu uma luz fraca e crepitante na ponta da varinha. A de Rony parecia um vagalume moribundo. Harry conseguiu uma luz branca respeitável, ainda que ligeiramente bruxuleante. Hermione, com sua pronúncia precisa, produziu um facho brilhante e constante que lhe rendeu um gritinho de alegria de Flitwick e mais 10 pontos para a Grifinória. Quando chegou a vez de Ariana, ela abordou a tarefa novamente com base na teoria pura. A luz, ela sabia, não era um monólito. Era um espectro. Tinha comprimento de onda, frequência e intensidade. Simplesmente criar luz era como um pintor escolher usar apenas a cor branca. Ela segurou sua varinha e concentrou seu intento. Não pensou apenas em luz. Pensou em uma dança suave e espiralada de cores. Imaginou fios de um rosa suave, um lavanda tranquilo e um dourado quente, todos entrelaçados em um balé lento e harmonioso. Canalizou sua magia, não como uma única explosão, mas como 3 fluxos distintos e controlados, cada um imbuído de uma propriedade cromática diferente. Lumos, ela sussurrou, a palavra mais como um suspiro do que uma ordem. A luz que brotava na ponta de sua varinha de sabugueiro era de tirar o fôlego. Não era um único feixe. Era uma esfera suave e brilhante de cores entrelaçadas. Rosa, lavanda e dourado giravam dentro dela como névoa, fundindo-se e separando-se em uma dança suave e hipnotizante. Lançava uma luz quente e bela sobre sua mesa, fazendo com que o próprio ar ao seu redor parecesse mágico. A sala de aula ficou em silêncio. Todos olhavam boquiabertos para a luz linda e impossível. O professor Flitwick, de pé sobre sua pilha de livros, soltou um suspiro audível, com as mãozinhas entrelaçadas em puro deleite. Ai meu Deus, ele gorjeou, a voz cheia de admiração. Extraordinário. Senhorita Dumbledore, esse é o Lumos Calouro mais avançado e controlado que já vi em meus 50 anos de ensino. Isso não é apenas um amuleto, é uma obra de arte. 20 pontos para a Grifinória. 20 pontos. Ariana simplesmente deu um pequeno e educado aceno de reconhecimento e com o pensamento apagou a linda luz giratória, deixando seus colegas de classe olhando para ela com uma mistura de admiração e total perplexidade. A última aula do dia era aquela que todos temiam, poções nas masmorras com o professor Snape. A descida às masmorras era uma descida ao frio e às sombras. A sala de aula estava escura, forrada com prateleiras de animais em conserva e ingredientes misteriosos em potes de vidro. O ar estava gélido e os alunos tremiam em suas vestes. O professor Snape fez sua entrada como um fantasma, suas vestes negras esvoaçando atrás dele. Ele era um homem que comandava o medo com a mesma facilidade com que outros bruxos comandavam a magia. Seu discurso de abertura foi uma obra-prima de intimidação. Ele falou da ciência sutil e da arte exata de preparar poções, com a voz num sussurro baixo e ameaçador que prendeu a turma em terror. Deixou claro que esperava pouco deles, um caldeirão cheio de idiotas. Então seus olhos negros e implacáveis pousaram em Harry. Ele iniciou um interrogatório brutal, fazendo perguntas a Harry sobre pós-bisuares que um calouro não poderia conhecer. Era uma demonstração nua de poder, uma humilhação direcionada. Quando Harry inevitavelmente não respondeu, Snape zombou.
Que pena. Claramente fama não é tudo. Ele ignorou completamente o aceno frenético de Hermione. A lição do dia era preparar uma cura simples para furúnculos. As instruções estavam no quadro negro. Snape rondava os corredores como um predador, suas vestes farfalhando sobre o chão frio de pedra, criticando a poção de Neville até o garoto ficar trêmulo e seu caldeirão derreter, e zombando das tentativas desajeitadas de Harry e Rony. Ele se aproximou da mesa de Ariana por último. Ela havia montado sua estação com a precisão meticulosa e organizada de um cirurgião. Seus ingredientes estavam picados em um tamanho perfeito e uniforme. Seu caldeirão fervia em fogo baixo a uma temperatura precisa e constante. Ela havia lido as instruções, sim, mas também estava sentindo a poção. Podia sentir as propriedades mágicas das urtigas secas liberadas na água, a forma como as lesmas chifrudas cozidas criavam uma base viscosa, e entendia intuitivamente que os espinhos de porco-espinho deveriam ser adicionados depois que o caldeirão fosse retirado do fogo, para evitar que sua magia volátil causasse uma reação. Snape pairava sobre ela, sua sombra projetando-se sobre a bancada. Ele espiou o caldeirão, o nariz comprido e adunco quase mergulhando no vapor. Ele caçava uma falha, qualquer erro minúsculo que pudesse usar para derrubar aquele novo e pródigo Dumbledore. Fora avisado pelo diretor, em termos inequívocos, que aquele aluno em particular não deveria ser alvo. A ordem fora dada com uma firmeza silenciosa e firme que nem mesmo Snape ousara questionar. Mas a proibição só alimentava seu ressentimento. Ele queria encontrar uma razão, qualquer razão, para justificar seu desdém inerente. Ele não encontrou nada. A poção no caldeirão dela era perfeita. Era exatamente do tom turquesa que o livro descrevia. Estava fervendo em fogo brando e uniforme. A consistência era impecável. Ele conseguia sentir o equilíbrio perfeito dos ingredientes. Não era o trabalho de um calouro, mas de um mestre em poções. Seus olhos negros se estreitaram. Ele a encarou, observou sua expressão calma e concentrada, a maneira graciosa com que ela mexia a poção 7 vezes, no sentido horário. Cada rotação um círculo perfeito. Ele não viu medo nem ansiedade. Ela nem sequer o olhava. Todo seu ser estava concentrado na arte que criava em seu caldeirão. Ele estava tomado por uma fúria fria e relutante. Não podia culpá-la. Não podia menosprezá-la. Estava preso à estranha ordem protetora do diretor. Então fez a única coisa que podia. Não disse nada. Ele encarou a poção perfeita dela por um longo e tenso momento, o silêncio se prolongando até que os outros alunos prenderam a respiração. Então, com um leve sorriso de escárnio, mais para si mesmo do que para ela, ele se virou e saiu correndo para aterrorizar outra pessoa. Ariana estava ciente da presença dele, é claro. Sentirá o peso do olhar dele, a sondagem afiada e analítica de sua própria magia poderosa avaliando seu trabalho. Sentia sua frustração, seu ressentimento e seu respeito relutante. E compreendia. Ele era um homem de imenso talento e profunda amargura, preso a uma ordem que desprezava. Seu silêncio incisivo era mais revelador do que qualquer elogio. Era uma declaração de sua vitória em sua batalha silenciosa e unilateral. Quando a aula terminou e ela engarrafara uma amostra de sua poção impecável, deixou as masmorras com a compostura tão serena como sempre. O primeiro dia havia terminado. Ela havia enfrentado os desafios que lhe eram apresentados e os achará simples. O verdadeiro currículo, ela sabia, não estava naquelas salas de aula. Estava nos livros antigos, na teoria profunda e na tranquilidade de sua própria mente, onde a verdadeira magia aguardava para ser tecida. Capítulo 10. A promessa de uma primeira aula de voo provocou uma onda de pura e genuína excitação no salão comunal da Grifinória. Durante dias só se falava nisso. Os meninos se gabavam de suas supostas proezas em uma vassoura, enquanto as meninas tagarelavam sobre a emoção de planar. Era um rito de passagem, o primeiro gostinho da verdadeira e emocionante liberdade que a magia podia oferecer. Ariana observou o fervor com um divertimento distante. O conceito de voar era interessante, certamente. Do ponto de vista teórico, era uma aplicação fascinante de levitação mágica presa a um objeto físico, exigindo uma sinergia única entre cavaleiro e vassoura. A ideia de velocidade imprudente e esporte competitivo, no entanto, não a atraía em absoluto. O quadribol, com sua violência caótica e devoção tribal, parecia-lhe um gasto de energia fundamentalmente lógico. Ela estava interessada na experiência do voo, não na sua realização. Na tarde marcada, os alunos da Grifinória caminharam penosamente pelos gramados inclinados em direção a um trecho plano e liso de grama em frente à Floresta Proibida. Os alunos da Sonserina já estavam lá, um grupo taciturno e arrogante, com suas vassouras novas brilhando. As vassouras da escola fornecidas para a aula eram uma visão lamentável, uma coleção de antigas e frágeis vassouras chute-stars e Clansviés, com cabos lascados e galhos espetados em ângulos estranhos. A professora, Madame Hoje, era uma bruxa formidável, de cabelos curtos e grisalhos e olhos amarelos penetrantes, como os de um falcão, que pareciam não perder nada. Ela latia instruções com a autoridade firme de um sargento instrutor. Agora fiquem perto das vassouras, ela ordenou. Estendam a mão direita sobre ela e digam, para cima. Um coro de para cima, ecoou pelo gramado. A vassoura de Harry saltou para sua mão imediatamente, assim como a de Malfoy. A de Rony precisou de algumas tentativas antes de relutantemente pular. A de Neville não se mexeu. Ariana olhou para a vassoura velha e surrada a seus pés. Era um objeto triste e abandonado. Ela não gritou nem ordenou. Em vez disso, estendeu um resquício de sua intêncio, não impondo sua vontade à vassoura, mas sim convidando-a. Ela projetava um senso de parceria, de propósito compartilhado. Ela não queria conquistá-la, queria trabalhar com ela. Levante-se, ela disse, com a voz baixa e clara.
A vassoura ergueu-se da grama como se tivesse sido erguida por uma mão invisível e gentil e acomodou-se perfeitamente em seu aperto de mão. Parecia menos um ato de invocação e mais um aperto de mão. Após uma palestra sobre a montagem e a empunhadura corretas, Madame Osh deu o comando que todos esperavam. Ao meu apito, 3, 2, 1, o som agudo do apito cortou o ar, e 20 vassouras se ergueram do chão. A maioria cambaleava e descontrolava-se. Rony saltou para o alto como uma rolha de garrafa e imediatamente despencou de volta com um baque. Mas nem todos eram tão desajeitados. Harry tinha um talento nato, planando no ar com uma facilidade e graça que demonstravam um talento inato. Malfoy também era um voador habilidoso e confiante, sorrindo enquanto passava rapidamente pelos novatos descontrolados. A ascensão de Ariana foi diferente de ambas. Ela não voou alto nem cambaleou. Ela simplesmente subiu. Com um leve empurrão de sua vontade, a velha vassoura a ergueu 3 metros no ar, depois 4, com a graça suave e constante de um elevador hidráulico moderno. Ela ficou ali, suspensa no ar fresco do outono, perfeitamente imóvel. A sensação era sublime. Ela podia sentir o vento em seus cabelos, a vasta e aberta extensão do céu acima, e os vastos terrenos de Hogwarts dispostos abaixo como um mapa vivo. Foi uma mudança de perspectiva, uma libertação do plano horizontal da existência. Ela sentiu a magia da vassoura não como uma força bruta a ser enfrentada, mas como uma corrente a ser surfada. Ela empurrou para frente, e ela deslizou suavemente pelo ar, sua trança arrastando-se atrás dela como uma bandeira de seda. Ela inclinou-se para a esquerda, depois para a direita com movimentos fluidos e econômicos, um exemplo de controle absoluto e sereno. Não tinha interesse em velocidade ou manobras, estava simplesmente saboreando a alegria pura e tranquila de estar livre da terra. Os olhos afiados de Madame Osh a seguiram por um instante, com um lampejo de aprovação surpresa em suas profundezas. A garota Dumbledore era tão incomum no ar quanto em terra. A aula, no entanto, estava fadada ao caos. Neville Longbottom, que estivera nervoso desde o início, pareceu perder completamente a coragem. Seu rosto era uma máscara de puro terror. Sua vassoura, talvez sentindo seu pânico, deu um pulo violento. Senhor Longbottom, desça imediatamente, gritou Madame Osh. Mas Neville não estava mais no controle. A vassoura disparou para cima 6 metros, depois 9. Começou a sacudir e a desviar descontroladamente. Neville soltou um gemido aterrorizado, os nós dos dedos brancos enquanto se agarrava com unhas e dentes. A vassoura zigue-zagueou pelo ar como uma vespa enlouquecida antes de finalmente mergulhar abruptamente. Neville escorregou do assento, suas vestes prendendo-se em um galho por um instante antes de se soltar, despencando em direção ao chão duro abaixo. Um grito coletivo irrompeu dos alunos. Hermione levou as mãos à boca. Madame Osh já estava se movendo, mas não seria rápida o suficiente. Ariana, que observava a situação com um olhar calmo e analítico, agiu sem hesitar. Não havia tempo para uma complexa trama mágica. Isso exigia uma única, poderosa e aplicação instantânea da vontade. Ela apontou sua varinha de ancião, que com sua previdência característica, já havia retirado do coldre para o garoto que caía. Não gritou o encantamento. Empurrou o conceito, o significado puro e inalterado dele, de sua mente através da varinha. Arresto momentum. Um brilho visível, como uma névoa de calor, pulsou de sua varinha e envolveu Neville quando ele estava a 3 metros do chão. Sua rápida descida não parou abruptamente, o que teria sido tão prejudicial quanto o impacto. Em vez disso, sua velocidade foi reduzida em um instante. Ele passou de despencando para flutuar, sua queda interrompida tão suavemente que ele ficou suspenso no ar por um segundo antes de flutuar até o chão como uma folha caindo. Ele caiu em um monte de soluços e desajeitado, mas estava completamente ileso, exceto por uma torção no pulso causada pela queda inicial da vassoura. A turma inteira ficou em silêncio, atordoada. Eles tinham visto uma aluna do primeiro ano, no meio de sua primeira aula de voo, realizar um feitiço impecável, silencioso e incrivelmente poderoso que quase certamente salvou a vida de outra aluna. Madame Osh alcançou Neville, com o rosto pálido de choque e alívio. Após confirmar que ele estava bem, ela voltou seu olhar penetrante para Ariana, que ainda pairava serenamente no ar. Senhorita Dumbledore, ela chamou com a voz tensa, uma mistura de admiração e severidade. Embora eu não tolere o uso de varinhas durante as aulas de voo, aquele foi o melhor e mais rápido lançamento de um feitiço amortecedor que eu já vi. 10 pontos para a Grifinória pela excepcional presença de espírito. Agora todos no chão. Aula encerrada. Enquanto Madame Osh carregava um Neville choramingando para a ala hospitalar, as consequências do incidente começaram. Malfoy, sempre oportunista, agarrou o lembrol que havia caído do bolso de Neville. Harry, com seu senso de justiça grifinório aceso, exigiu-o de volta. O que se seguiu foi o confronto que Ariana lembrava dos livros, Malfoy provocando Harry, voando alto e jogando o lembrol bem alto em direção ao castelo. Harry, em sua vassoura, realizou um mergulho espetacular e uma captura, um ato que, sem que ele soubesse, o levaria ao recrutamento como apanhador da Grifinória. Ariana assistiu a tudo se desenrolar do chão, já tendo pousado a vassoura com um leve baque. Ela viu a raiva justificada de Harry, a crueldade mesquinha de Malfoy. Para ela, era uma demonstração previsível, quase tediosa, de testosterona infantil. Ela já havia resolvido o problema imediato, a segurança de Neville. A briga por uma bola de cristal passou despercebida para ela. Enquanto os outros alunos estavam entretidos no drama, ela simplesmente devolveu a vassoura ao galpão de armazenamento e começou a caminhada calma e solitária de volta ao castelo. Os dias seguintes foram uma confusão de aulas e estudos. Ariana ouvia os sussurros e fofocas animadas ecoando pela torre da Grifinória. Harry fora nomeado apanhador, o jogador mais jovem da casa em um século.
Ele fora pego por McGonagall, mas recompensado em vez de punido. Era o assunto da escola. Poucos dias depois, a fofoca assumiu um tom novo e mais clandestino. Malfoy, furioso por ter sido ofuscado, desafiou Harry para um duelo bruxo. Meia-noite na sala de troféus. Rony, como autoproclamado assistente de Harry, estava cheio de importância. Hermione, sempre a voz da razão e das regras, ficou horrorizada, dando-lhe sermões incessantes sobre os perigos de desrespeitar o toque de recolher e a tolice de morder a isca de Malfoy. Os três se aproximaram de Ariana na sala comunal certa noite. Ela estava sentada em sua poltrona favorita perto da lareira, com um livro sobre teoria avançada de poções no colo. Meia-noite em sua grande forma de pantera, já que era tarde, encolhida a seus pés, uma poça de sombra viva à luz da lareira. A presença da pantera mantinha a maioria dos alunos a uma distância respeitosa. Ariana, você precisa nos ajudar. Hermione começou, com a voz num sussurro estressado. Eles vão conseguir. Eles vão mesmo duelar com o Malfoy. Harry e Rony olharam para ela com expectativa. Talvez pensassem que ela ofereceria alguma estratégia profunda, ou os convenceria a desistir, ou até mesmo se ofereceria para se juntar a eles. Ariana lentamente levantou os olhos do livro. Seu olhar não era de preocupação ou julgamento. Era de puro desinteresse acadêmico. Ela observou o rosto determinado de Harry, a excitação nervosa de Rony e a ansiedade frenética de Hermione. Processou a situação com a lógica fria de um estrategista avaliando uma escaramuça menor e irrelevante. Um duelo à meia-noite. Uma armadilha, quase certamente. Malfoy provavelmente avisaria Filch. Eles seriam pegos. Perderiam pontos da casa. Cumpririam detenção. Os possíveis resultados eram todos banais, previsíveis, em última análise, irrelevantes no grande esquema das coisas. Era um problema que se autocorrigia. Suas ações teriam consequências naturais e educativas. Sua intervenção não foi necessária. Por que? Ela perguntou em voz baixa. Não era uma questão de apoio moral, mas um simples pedido de dados. Por que você faria isso? Ele insultou a minha família. Ron explodiu. E ele é um canalha. Temos que enfrentá-lo, acrescentou Harry com a voz cheia de convicção grifinória. Ariana refletiu sobre o raciocínio deles. Era baseado em emoção, em orgulho, em um código de honra infantil. Era ilógico. Malfoy era um incômodo, não uma ameaça genuína. Conversar com ele nesses termos era perda de tempo e energia que poderiam ser melhor aproveitados estudando. Ela balançou a cabeça de leve, quase imperceptivelmente. Não, disse ela. A única palavra caiu no espaço entre eles com a firmeza de uma porta se fechando. Não foi não, você não deve ir. Foi não, eu não vou me envolver. Hermione pareceu horrorizada. Mas, eles vão se meter em encrenca. Então isso servirá de lição para eles, respondeu Ariana, com a voz ainda perfeitamente calma. Ações têm consequências. É um princípio fundamental. Ela olhou para Harry, com um vislumbre de algo, talvez decepção pela falta de previsão dele nos olhos. Um duelo é um confronto. Você está escolhendo entrar em um confronto planejado por ele, nos termos dele, na hora e no local que ele escolher. É estrategicamente insensato. Com isso, ela baixou os olhos e voltou ao seu livro sobre teoria de poções. A conversa havia terminado. Ela havia analisado os dados, considerado a situação um risco frívolo e desnecessário, e logicamente, decidido não alocar recursos para ela. Ela não os repreenderia como Hermione, nem os ajudaria como Rony. Ela simplesmente não participaria. Os três ficaram ali parados por um momento, atordoados pela fria e absoluta recusa dela em se envolver. Esperavam que ela fosse uma aliada, uma confidente. Em vez disso, ela era uma observadora neutra, uma cientista que se recusava a interferir no experimento. Deixaram-na perto da fogueira e continuaram seu planejamento silencioso e frenético, deixando Ariana na companhia silenciosa de seu livro e de sua pantera, com a mente já voltada para as sutis interações entre a pedra da lua em pó e o xarope de Eléboro. Ela tinha suas próprias batalhas para travar, e elas eram travadas nos reinos silenciosos e esotéricos do conhecimento, não em salas de troféus empoeiradas à meia-noite. Capítulo 11. A manhã seguinte ao duelo da meia-noite foi carregada de tensão silenciosa. As notícias se espalharam pela torre da Grifinória com a velocidade de um pavio aceso. Potter Weasley, Granger e Longbottom haviam perdido para a Grifinória impressionantes 50 pontos cada. 200 pontos, perdidos em uma única noite. O gemido coletivo da casa era palpável. Os quatro eram párias, condenados ao ostracismo à mesa do café da manhã, encarados com ódio na sala comunal. Ariana observou as consequências com o ar distante de uma socióloga estudando dinâmica de grupo. Era, como ela havia previsto, um problema autocorrigível com consequências naturais. Harry e Ron estavam mal-humorados e na defensiva. Neville estava apavorado. Mas foi Hermione quem reagiu de forma mais estranha. Sua atitude inicial de "eu avisei" rapidamente se transformou em algo mais cortante e pessoal. Sua frustração e constrangimento por ter sido pega pareciam precisar de uma válvula de escape, e como Harry e Ron eram seus cúmplices, ela voltou toda a força de sua indignação contra a única pessoa que se recusará a se envolver. Se você tivesse vindo com a gente, ou pelo menos tentado dissuadi-los, nada disso teria acontecido. Sibilou ela para Ariana enquanto caminhavam para a aula de herbologia com a voz grave e furiosa. Você só ficou aí sentada. Não se importou nem um pouco. Se importar não teria alterado o resultado, respondeu Ariana calmamente sem diminuir o passo. A decisão deles estava tomada. Minha presença só teria resultado em uma redução adicional de 50 pontos para a Grifinória. Não é esse o ponto. Hermione retrucou com o rosto corado. O ponto é lealdade.
O ponto é a amizade. Estamos todos na mesma casa. Devemos ficar juntos. Ariana parou e se virou, seus olhos cor de pervinca avaliando friamente a garota exausta. Lealdade não é sinônimo de permitir julgamentos ruins, Hermione. Amizade não exige participação em empreendimentos estrategicamente instáveis. Eles fizeram uma escolha. Agora estão sofrendo as consequências. Essa é a natureza do aprendizado. A lógica fria e impecável disso pareceu irritar Hermione ainda mais. Este se tornou seu novo refrão. Por dias, ela encontrou maneiras de criticar Ariana. Não se tratava mais do duelo. Tratava-se de tudo. A quietude de Ariana era indiferença. Seu trabalho perfeito com feitiços era exibicionismo. Sua leitura avançada era uma recusa arrogante em se envolver com seus colegas. Era uma enxurrada implacável de reclamações mesquinhas e comentários mordazes. Uma manifestação clara da própria insegurança de Hermione e de um ciúme crescente por uma garota que parecia conseguir com graça e sem esforço o que Hermione teve que lutar com unhas e dentes. Ariana suportou tudo com a serena indiferença de uma montanha resistindo a uma tempestade de verão. As explosões emocionais de Hermione eram pontos de referência, sintomas de um intelecto que ainda não aprenderá a controlar suas próprias ansiedades. Ela era um emaranhado de potencial e insegurança, e Ariana não tinha tempo nem disposição para desvendá-la. A tensão atingiu o ápice na manhã de Halloween, na aula de feitiços. A aula era sobre o feitiço de levitação, Wingardium Leviosa. O professor Flitwick, empoleirado em sua pilha de livros de costume, demonstrou o movimento da varinha de balançar e sacudir com entusiasmo. Os alunos foram divididos em duplas para praticar com penas. Wingardium Leviosa. Ron estalou sua varinha, agitando os braços como um moinho de vento. Ponto. Você também está dizendo errado, retrucou Hermione com a voz tensa de frustração. Sua pena estava teimosamente pousada sobre a mesa. É Leviosa, não Leviosar. Faça o gar bem longo. Ao lado deles, Ariana observava a pena em sua própria mesa. Ela não se preocupou com o farfalhar e o movimento, um mnemônico físico para aqueles que não conseguiam compreender a intente pura. Ela simplesmente concentrou sua vontade, visualizando a pena se erguendo leve e dócil, e sussurrou, Wingardium Leviosa. Sua pena ergueu-se graciosamente no ar. Não apenas flutuou, dançou, com movimentos minúsculos e silenciosos. Com a aplicação de sua vontade, ela o fez executar uma pirueta lenta e elegante, depois traçar um 8 perfeito no ar acima de sua mesa, antes de fazê-lo pairar suavemente e imóvel. Foi mais uma demonstração de maestria silenciosa e sem esforço. O professor Flitwick bateu palmas de alegria. Excelente! Mais uma aula magistral de feitiços, senhorita Dumbledore. Rony, testemunhando isso, soltou um gemido de frustração, acompanhado pela insistência de Hermione. Não é à toa que ela não tem amigos, murmurou para Harry, autossuficiente para Hermione e Ariana ouvirem. Ela é um pesadelo, sinceramente. As palavras atingiram Hermione como um golpe físico. Seu rosto se contraiu. Ela enfiou os livros na mochila e, com um soluço sufocado, saiu correndo da sala de aula. O resto da turma caiu em um silêncio constrangedor. Rony parecia ligeiramente culpado, mas principalmente desafiador. Harry parecia desconfortável. Ariana, no entanto, já estava fazendo um conjunto diferente de cálculos. Ela sabia o que estava por vir. Ela sabia pela história que Hermione passaria o resto do dia chorando no banheiro feminino. Ela sabia que um trasgo seria deixado nas masmorras durante o banquete de Halloween. Ela sabia que Quirrell era o culpado. E ela sabia que Harry e Rony, ao perceberem que Hermione não sabia sobre o trasgo, iriam atrás dela, resultando em um confronto que consolidaria sua amizade. Este foi um ponto de conexão fundamental na linha do tempo. A história original exigia esse confronto. Exigia que Harry e Ron salvassem Hermione. Mas Ariana tinha um conjunto diferente de prioridades. Sua primeira prioridade era mitigar riscos desnecessários para Harry. Mandá-lo, um garoto de 11 anos sem treinamento, para lutar contra um troll da montanha adulto era uma ideia fundamentalmente estúpida e perigosa, independentemente do resultado nos livros. Sua segunda prioridade era seu próprio objetivo em desenvolvimento, testar suas habilidades contra uma ameaça significativa e tangível em um ambiente controlado. O troll era uma oportunidade perfeita. Era um problema que exigia uma solução decisiva e poderosa. Ela precisava isolar Harry da situação e precisava de uma razão válida e incontestável para sua ausência do banquete. Os dois problemas tinham uma solução única e elegante. Depois da aula de feitiços, enquanto os alunos começavam a tagarelar animadamente sobre o banquete, Ariana se aproximou de Harry. Rony já havia saído pisando duro, ainda resmungando sobre Hermione. Harry, ela disse, com a voz suave, afastando do fluxo de pessoas no corredor. Ah, oi, Ariana, ele disse, parecendo um pouco distraído. Eu estava pensando, ela começou com a expressão serena, mas os olhos cor de pervinca exibindo um calor raro e gentil, reservado quase exclusivamente a ele. Hoje é Halloween. Foi o dia em que seus pais morreram, não foi? Harry congelou. O burburinho animado da escola se transformou em um zumbido distante. Ninguém jamais lhe mencionara o aniversário antes. Os Dursley certamente não. Seus amigos, imersos na novidade de um Halloween mágico, nem sequer haviam pensado nisso. Pela primeira vez, alguém reconhecia a profunda tristeza pessoal daquele dia, não apenas a lenda pública do menino que sobreviveu. Sim, ele disse, sua voz quase um sussurro. Um banquete e uma celebração. Não parece apropriado, continuou Ariana gentilmente. Eu estava pensando se talvez você preferisse pular isso. Poderíamos ir até a cozinha, pegar comida lá. E então talvez, poderíamos ir até o Corujal. E você poderia me contar sobre eles. O que sabe sobre eles?
A oferta era uma tábua de salvação. Ele temia o banquete barulhento e alegre, a alegria forçada que pareceria tão vazia em um dia como aquele. Planejava suportar, manter uma cara corajosa. A ideia de passar uma noite tranquila em memória com a única pessoa que parecia entendê-lo sem precisar de explicações, era um alívio avassalador. Foi um ato de profunda gentileza intuitiva. E também, na mente fria e lógica de Ariana, um movimento estratégico perfeitamente executado. Sim, disse Harry com a voz carregada de emoção. Eu adoraria muito. Obrigado, Ariana. Claro, disse ela. Podemos nos encontrar no salão de entrada quando todos os outros estiverem no banquete. Capítulo 12. Enquanto o salão principal se enchia com o som de centenas de alunos tagarelas, aguardando ansiosamente o banquete de Halloween, duas pequenas figuras se afastaram da multidão. Harry, sentindo uma gratidão silenciosa, tão profunda que era quase dolorosa, seguiu Ariana. Ela se movia com sua graça silenciosa de sempre, conduzindo-o não para as masmorras ou os andares superiores, mas por um lance de escadas que ele nunca havia notado antes, em direção ao coração agitado da escola. A entrada da cozinha estava escondida atrás de uma pintura grande e discreta de uma fruteira. Ariana fez cócegas na pera, que riu, se contorcendo antes de se transformar em uma maçaneta verde e brilhante. A visão trouxe um pequeno sorriso genuíno ao rosto de Harry. As cozinhas contrastavam fortemente com a grandiosidade gótica do restante do castelo. Era uma sala cavernosa de pé direito alto, quente e iluminada, repleta dos deliciosos aromas de abóbora assada e pão assado. Dezenas de elfos domésticos, vestidos com panos de prato estampados com o brasão de Hogwarts, corriam de um lado para o outro, agitando suas grandes orelhas de morcego enquanto cuidavam de panelas e frigideiras e carregavam enormes travessas de comida até o salão principal. Alguns deles notaram os dois estudantes e imediatamente correram até eles, curvando-se tão profundamente que seus narizes quase tocaram o chão de lajes. Podemos ajudá-los, jovens mestre e senhorita, guinchou um deles com seus olhos arregalados como bolas de tênis, demonstrando reverência. Não iremos ao banquete, explicou Ariana, com a voz suave porém clara, dirigindo-se aos elfos com um respeito singelo que os fez se endireitarem um pouco. Esperávamos poder fazer uma refeição pequena e tranquila aqui embaixo. Os elfos pareceram extremamente encantados com o pedido. Em instantes, limparam uma pequena mesa de madeira em um canto tranquilo e a encheram com uma seleção de pratos mais simples, frango assado, batatas, um pequeno pastel de abóbora para cada um e 2 taças de suco de abóbora. Estava perfeito. Eles comeram em um silêncio confortável, com um rugido distante do banquete acima deles como um pano de fundo abafado. Pela primeira vez, Harry sentiu o peso opressivo do Halloween se dissipar. Ele não era o menino que sobreviveu, o símbolo da queda de Voldemort. Era apenas Harry, compartilhando uma refeição tranquila com um amigo que compreendia a tristeza por trás do espetáculo. Depois de comerem, começaram a subir de volta pelo castelo, com a intenção de ir ao Corujal, como planejado. Ariana escolheu uma rota que os levou pelo corredor do segundo andar, um caminho que ela havia mapeado em sua mente e sabia ser próximo ao local do confronto da história original. Foi um desvio necessário para que seu plano se desenrolasse. Ao passarem por um conjunto de banheiros femininos, um som perfurou o relativo silêncio do corredor vazio. Era um grito agudo e aterrorizado de puro pânico. Era Hermione. Harry congelou, o sangue gelando. Aquilo foi Hermione. O que está acontecendo? Antes mesmo que ele pudesse processar o pensamento, um cheiro os atingiu, um fedor fétido e nauseante, como de um banheiro público que não era limpo há um ano, misturado a algo vagamente pantanoso. E então eles ouviram um grunhido baixo e gutural, seguido pelo som de madeira lascada e porcelana se estilhaçando. Ariana não precisava ver para saber o que era. Seu plano já estava em ação. Fique atrás de mim, Harry, disse ela, sua voz perdendo o calor gentil que havia nas cozinhas e assumindo um tom frio e afiado de comando. Sua varinha de ancião deslizou do coldre para sua mão com um movimento silencioso do pulso. Ela se moveu em direção à fonte do barulho, não com uma corrida de pânico, mas com rapidez. Passos decididos de um soldado avançando em direção a um alvo conhecido. Ela dobrou a esquina e viu a cena. O banheiro havia sido destruído. Pias foram arrancadas das paredes, canos quebrados e água inundava o chão. E no centro da devastação estava um troll da montanha de 3,6 metros. Sua pele era da cor de granito fosco, seu corpo era irregular e bruto, e ele empunhava uma clava enorme e nodosa. Ele havia encurralado Hermione, pressionado contra a parede oposta, seu rosto branco de terror, petrificado demais para sequer gritar novamente. O troll levantou sua clava, seus olhos pequenos e opacos fixos em sua presa. Ariana agiu. Sua magia fluiu dela, não em uma única explosão, mas em uma sequência rápida e precisa, uma sinfonia de força calculada. Primeiro, proteção. Harry, a porta. Protego, ela ordenou sem nem olhar para trás. Um escudo de energia brilhante e transparente irrompeu de sua varinha, formando uma cúpula sobre Hermione no momento em que o porrete do troll despencou. A madeira atingiu a barreira mágica com um craque ensurdecedor, lançando estilhaços, mas deixando Hermione completamente ilesa, embora tremendo incontrolavelmente. Segundo, controlar o campo de batalha. Bloqueie o caminho dele, murmurou Ariana para si mesma. Ela apontou a varinha para o chão à frente do troll. Com um movimento silencioso e poderoso, as lajes molhadas sob os pés da criatura se transmutaram. Sua superfície se transformando em uma camada de gelo incrivelmente lisa e sem atrito. O troll, tentando dar mais um passo, soltou um grunhido de surpresa quando seus enormes pés surgiram debaixo dele. Ele girou os braços, tentando manter o equilíbrio, sua clava balançando descontroladamente. Terceiro, desorientar o inimigo.
Enquanto ele estava desequilibrado, ela lançou outro feitiço. Lumos Máxima. Ela conjurou, mas não era uma luz suave e colorida. Ela despejou uma explosão bruta e concentrada de poder no feitiço. Uma esfera de luz branca brilhante e ofuscante, tão intensa quanto uma granada de luz, explodiu diretamente no rosto do troll. A criatura rugiu de dor e confusão, tapando os olhos com as mãos enormes, completamente cega. Quarto, desarmar. O troll continuava se debatendo, sua clava era uma ameaça mesmo estando cego. Wingardium Leviosa, Ariana lançou, com um movimento de varinha afiado e preciso. A enorme clava de madeira foi arrancada das mãos do troll e erguida no ar, pairando 6 metros acima da cabeça da criatura. O troll, agora cego, desarmado e escorregando no gelo mágico, era uma criatura patética e cambaleante. Escorregou novamente com os pés voando para o alto, e caiu de costas com um baque tremendo, de fazer tremer o chão, que fez as próprias paredes tremerem. Sua cabeça bateu com força no chão de pedra, e ele ficou ali, atordoado e gemendo. Por fim, neutralize a ameaça. Com o troll caído e desorientado, Ariana guiou a clava levitante diretamente sobre seu rosto. Em seguida, cancelou o feitiço. O peso maciço da madeira combinado com a gravidade fez o resto. A clava caiu não com um balanço, mas com uma queda reta e brutal, atingindo a têmpora do troll com um estalo úmido e nauseante. Os gemidos da criatura cessaram. Estava desmaiado. Todo o confronto durou menos de 15 segundos. Ariana não relaxou. Encarcerou-os, declarou calmamente. Cordas grossas e mágicas irromperam de sua varinha e se enrolaram firmemente ao redor do troll inconsciente, prendendo seus membros com segurança. A situação estava contida. Assim que as cordas terminaram de apertar, o som de passos correndo ecoou pelo corredor. Os professores McGonagall, Snape e Quirrell irromperam em cena, com expressões que misturavam alarme e descrença. Eles observaram a devastação, o troll inconsciente e amarrado, o homem aterrorizado, mas protegido. Hermione, o Harry pálido perto da porta e finalmente a Ariana, parada calmamente no centro de tudo, sua varinha ainda em posição de prontidão. Expliquem-se, exigiu McGonagall com a voz trêmula de raiva e alívio. Quirrell, gaguejando e tremendo, olhou para o troll. Mas era para estar nos calabouços. Os olhos negros de Snape, no entanto, estavam fixos em Ariana com um lampejo de algo ilegível. Choque? Respeito? Suspeita? Em suas profundezas. Antes que Hermione pudesse abrir a boca para gaguejar a mentira que vinha formulando em sua cabeça, aquela em que assumiu a culpa para salvar Harry e Rony, Ariana falou. Sua voz era clara, calma e se sobrepunha ao som de água jorrando. Era a voz de alguém entregando um relatório simples e factual. Rony Weasley fez Hermione chorar na aula de feitiços hoje de manhã, começou ela, sem dar espaço para interrupções. Ela está neste banheiro desde então. Harry e eu não estávamos no banquete. Hoje é o aniversário da morte dos pais dele, e achamos mais apropriado lamentar em silêncio do que comemorar. Estávamos voltando da cozinha quando a ouvimos gritar. Eu a protegi e então neutralizei a ameaça. Sua declaração foi uma obra-prima da verdade. Foi concisa, precisa e antecipou qualquer narrativa possível que Hermione pudesse ter inventado. Colocou a culpa pela presença de Hermione diretamente nos ombros de Rony. Forneceu um álibi incontestável para ela e Harry e apresentou suas próprias ações não como heroísmo imprudente, mas como uma resposta lógica e necessária a um perigo imediato. Os professores ficaram em silêncio, atordoados. McGonagall olhou do rosto sereno e composto de Ariana para o rosto banhado em lágrimas de Hermione, depois para o troll inconsciente, e uma compreensão crescente se espalhou por suas feições. Os lábios de Snape se curvaram, mas ele não disse nada, seu olhar ainda fixo na garota que sozinha e com uma eficiência assustadora, havia derrubado um troll da montanha adulto. Hermione encarou Ariana, abrindo e fechando a boca silenciosamente. Ela estivera pronta para mentir, para sacrificar a própria reputação para proteger os garotos que a insultaram. E Ariana, com algumas frases simples e verdadeiras, tornará tudo desnecessário. Ela não apenas salvara sua vida com magia, mas também a protegera com a verdade, cortando o potencial emaranhado de mentiras e culpas com a precisão do bisturi de um cirurgião. Naquele momento, em pé no meio dos destroços, Hermione Granger olhou para Ariana Dumbledore e não viu uma rival, nem uma prodígio indiferente, mas uma força da natureza diferente de tudo que ela já havia encontrado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.